Olá, vos saúdo com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. E estamos começando mais um trimestre, e a nova revista da CPAD, da Escola Bíblica Dominical, a Igreja em Jerusalém. A nossa primeira lição, que vai ser no dia 6 de julho, a igreja que nasceu no Pentecostes. E nós vamos fazer a nossa primeira leitura diária, que está lá no livro de Atos dos Apóstolos. Então, a última lição nós falamos do livro de São João, e agora vai ser baseada toda no livro de Atos dos Apóstolos, que vai falar aí da história da igreja, E a nossa leitura diária de hoje está lá no livro de Atos dos Apóstolos, que vai ser também a nossa leitura em classe da primeira lição. Mas a leitura diária está no livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 2, do verso 1 ao 3, que diz: cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Nosso textuário: e todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. O tema dessa leitura diária hoje é a manifestação divina e os sinais do Pentecostes. Meus irmãos, nós vemos no coração de Jerusalém, durante a festa de Pentecostes, um grupo ali de homens e mulheres obedientes à voz, à palavra de Jesus Cristo, à sua ordem. Eles estavam reunidos lá no cenáculo, e eles não sabiam exatamente o que iria acontecer, mas eles estavam certos de uma coisa, que iria acontecer algo, porque Jesus havia prometido que enviaria o Consolador. E não foi nem antes nem depois, mas no momento exato, quando todos estavam ali juntos em unanimidade na oração, então o céu se abriu e algo extraordinário aconteceu. A manifestação divina que marcaria, digamos assim, o nascimento da igreja. O tempo da manifestação, como diz no versículo 1, cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. O Pentecostes era uma festa judaica que acontecia 50 dias após a Páscoa, celebrando assim a colheita e também a entrega da lei no Sinai. Mas agora Deus escolheu esse mesmo tempo para entregar algo ainda maior: o derramar do Espírito Santo, inaugurando, vamos dizer assim, uma nova etapa no seu plano redentor para as nossas vidas. Isso nos ensina que Deus age em tempos específicos, no tempo certo, e que a obediência e a perseverança no lugar da promessa são fundamentais para nós vermos a manifestação divina. Sinais, sim, audíveis e visíveis. A Bíblia vai dizer que de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, e foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo. O som de um vento forte não é um vento natural, mas de um vento vindo do céu. E vem sim simbolizar o poder e a presença de Deus ativa assim naquele lugar. O fogo, que sempre foi um sinal da presença divina na Bíblia, como lá na sarça ardente nos tempos de Moisés, agora ela se manifesta em forma de línguas sobre cada pessoa. Esses sinais não foram apenas espetaculares, mas foram proféticos. O vento anunciava vida e movimento, e o fogo anunciava purificação, poder, direção, e as línguas indicavam a missão universal
da igreja, alcançar todos os povos e nações, sim, cumprindo o ide de Jesus Cristo. O céu tocando a terra. Esses 3 versículos iniciais de Atos dos Apóstolos revelam algo poderoso. Deus rompeu as barreiras do natural para inaugurar o templo da igreja. Não com rituais frios ou formalidades humanas, não, mas com sinais sobrenaturais que confirmavam que agora o Espírito Santo habitaria em nós, os crentes, sim, guiaria sua igreja e operaria sinais por meio dela. Essa manifestação não foi um fim em si mesmo, não, mas ela foi sim o início de uma obra contínua, que começou, sim, deu-se início lá em Jerusalém, mas se espalharia até os confins da terra. E é por isso que, ao nós estudarmos essa lição número 1, nós veremos como essa manifestação deu origem para a igreja que nasceu no Pentecostes. Uma igreja viva, uma igreja missionária, uma igreja cheia do Espírito Santo e firmada na palavra de Deus. O Pentecostes não foi apenas um episódio histórico, não, foi o cumprimento da promessa de Deus e o início de uma realidade espiritual para as nossas vidas. A manifestação divina lá naquele dia foi o selo do céu, né, sobre a nova agora comunidade que surgia, sim, eu e você, a igreja. E hoje, 2000 anos depois, o mesmo Espírito Santo continua a se mover. Ainda há vento, ainda há fogo, ainda há línguas, ainda há poder. Basta nós abrirmos o nosso coração, a nossa mente, para nós entendermos e vermos as maravilhas do Senhor. Que esse estudo, sim, nos leve a clamar por mais do Espírito e a desejar ardentemente a sua presença dentro das nossas vidas e a sermos também nós testemunhas do que Deus pode fazer quando a igreja está unida, sim, perseverando unânimes em oração e esperando a resposta nele, Jesus Cristo, pelo seu Espírito Santo, que está habitando e atuando no nosso meio. Leia a lição da Escola Bíblica Dominical, medite na Palavra de Deus e não se esqueça, domingo, 8 horas da manhã, próximo da sua casa, em uma igreja, né, a maior escola teológica do mundo, a Escola Bíblica Dominical. Não deixe de participar, seja um aluno assíduo da Escola Dominical, venha conosco aprender da Palavra de Deus. E não se esqueça, hein? Deixa um joinha para nós aí, compartilhe esse vídeo e amanhã estaremos aqui com mais uma leitura diária da Escola Bíblica Dominical, a nossa revista, A Igreja em Jerusalém. Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus.